Olá, Filhos Poupadores, meu nome é Teresa Taira, sou educadora financeira e também sou mãe. E aqui no nosso Papo Rico de Mãe, eu trago dicas, orientações, dicas práticas, inspirações para você, mãe, falar de dinheiro com seu filho de uma maneira simples e prática. Teresa, mas eu não sei nada de finanças. É exatamente que esse canal existe, porque aqui eu trago uma maneira simples de explicar sobre o dinheiro e isso vai te ajudar a falar aí junto ao seu filho. Então, primeira coisa, deixa eu agradecer você que está aqui, você que é minha seguidora, muito obrigada pela sua audiência. E se você é nova por aqui, seja bem-vinda também. Aqui embaixo, inclusive, eu deixo um link. Se você quiser mandar uma pergunta diretamente para mim, aproveita e manda lá. Bem, hoje o tema que eu escolhi é uma fala, é explicar uma situação que as mães me comentam muito, que é: Teresa, meu filho não dá valor ao dinheiro. Você também já passou por isso? Então, assim, aqui no canal eu vou trazer sempre uma forma prática de você explicar para o seu filho. E hoje eu peguei uma tesoura, um papel e umas canetinhas, tá? Porque a gente vai fazer aqui uma explicação de uma forma bem lúdica. Isso ajuda a você a passar essa informação aí para o seu filho. Então, a primeira coisa, vamos explicar. A gente quer que o nosso filho dê valor ao dinheiro, porque provavelmente ele não está entendendo que o nosso dinheiro vem de esforço, de trabalho, de horas de empenho, e a gente nem sempre explicou para o nosso filho de onde vem o dinheiro. Então, muitas vezes a gente quer que ele dê valor, mas a gente não deu a oportunidade de explicar isso para ele. Você já pensou? Você já teve essa oportunidade de explicar isso para ele? Mas vamos lá. Outra coisa que é importante a gente falar aqui é que existem momentos ideais para falar de dinheiro com o nosso filho. Não dá para você falar é, naquele momento de estresse, sabe? Quando o filho está pedindo alguma coisa na loja, fazendo aquela birra, e você fala: você não dá valor ao dinheiro? Então evite essas situações de estresse. Aqui no nosso canal, a gente sempre comenta que falar de uma forma leve é divertida, mas precisa escolher os melhores momentos. E aqui eu estou dando uma sugestão, como se fosse uma atividade uma brincadeira aí na sua casa, para que isso seja assimilado de uma melhor forma. Se você está aqui no nosso canal, é porque você entende que falar de dinheiro com o seu filho começa desde cedo. Então, para muitas pessoas, o assunto é tabu. Então, se você conhece uma amiga, né, você tem algum parente que acha que dinheiro é só quando o filho começar a trabalhar, compartilha essa dica com ele. Fala com ele que educação financeira é criação, é construção de hábitos, e isso vem desde a infância. E muitas pessoas se deparam com os desafios financeiros lá na fase adulta e sempre me comenta como eu devia ter aprendido isso desde cedo. Então, aqui o nosso vídeo é para você, mãe, que talvez nunca teve educação financeira, nunca teve acesso à educação financeira, mas você sabe da importância. E deixa eu fazer um parênteses, eu também não tive acesso a isso desde criança. Então, esses vídeos aqui, eu estou falando, construindo para você, porque eu acredito que esses vídeos, se eu tivesse tido informação bem antes, muita coisa teria mudado. Então, olha só, vamos lá? Aqui está um papel. Eu escolhi cartolina porque é para facilitar aqui na hora de segurar. Mas você pode usar sulfite, que você tiver em casa. E eu também peguei algumas canetinhas grossas, que é para facilitar também aqui na hora de mostrar. Mas também pode ser você usar aí o que você tiver, tá bom? Então, primeira coisa, olha só, eu peguei um pedaço de papel e eu vou sugerir para você desenhar um círculo, tá bom? Ah, Tereza, mas faz diferença se eu não desenhasse o círculo? E eu vou te falar que toda vez que a gente vai explicar alguma coisa para a criança, faz alguma coisa que conecte ela. Eu acho muito mais, né? Muito mais divertido você mostrar alguma coisa assim do que apenas um papel, porque está associado a alguma coisa de trabalho, alguma coisa de escola. Então, toda vez que a gente puder trazer alguma coisa mais lúdica, aproveite. Inclusive, ó, eu vou falar para você, na hora que você explicar para o seu filho, ó, eu vou recortar, porque na hora que ele perceber que você também está fazendo alguma coisa com caneta, tesoura,
ele vai entender que é uma brincadeira. Então, por que que a gente não aproveitar esse momento de brincadeira para explicar uma coisa muito importante, que é sobre o dinheiro? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é explicar para o nosso filho que o dinheiro, ele é um meio de troca. Talvez essa informação, você ainda não teve oportunidade de explicar para o seu filho e vale muito a pena. Então, assim, no meio, eu vou colocar aqui um cifrão, já vou mostrar aqui para você, para a gente explicar para o nosso filho que o dinheiro, ele é um meio de troca. Ele é usado para trocar por alguma coisa. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que para ter o dinheiro, a gente trocou alguma coisa. E aí vale a pena você falar que o trabalho, o seu trabalho, o trabalho das pessoas que estão em casa, pai, mãe, avó, esse trabalho, ele é a fonte de renda, através do trabalho que você consegue esse dinheiro. Talvez para você seja uma informação muito óbvia, básica, mas muitos pais ainda não tiveram oportunidade de falar isso para o seu filho, e a criança, muitas vezes, ela pensa que o dinheiro vem do caixa eletrônico, do cartão de crédito. Não é raro uma mãe falar para mim assim, Tereza, eu falo para o meu filho, hoje não dá, estou sem dinheiro, e quando eles passam por um caixa eletrônico, eles falam, ali tem um caixa eletrônico. Então, explicar isso é uma informação muito básica e importante. Falar que o dinheiro vem da renda, do trabalho, e aí fica aqui já um exercício para vocês falarem, conversar em família. Você sabe qual é o trabalho do papai? Você sabe qual é o trabalho da mamãe? Muitas vezes as crianças nem sabem o que que os pais fazem. E aqui começa uma informação muito legal, que ao invés de você falar a sua função, falar o que que seu trabalho ajuda alguém, como que ele ajuda alguém. Se você trabalha dentro de uma empresa, explique assim, o seu trabalho ajuda algum setor a realizar tal coisa. Sempre fale do benefício do seu trabalho. Se você é autônomo, qual é o benefício do seu trabalho para alguém? Para o nosso filho já entender que o trabalho, ele é uma forma de ajudar outras pessoas. Isso é muito importante. Então, nesse primeiro passo aqui, nós estamos mostrando para o nosso filho que o dinheiro ele vem no trabalho. E aqui você já fala, então, horas de esforço, né, horas de dedicação estão ali gerando a nossa renda da casa. Aí a segunda parte, a gente vai falar sobre se o dinheiro é um meio de troca, a gente troca ele pelo quê? E aqui vai a primeira dica, que é para você é, desenhar em símbolos o que você quer explicar. Eu vou desenhar aqui uma casinha, né? Tereza, mas eu não sei desenhar. Não tem problema, você vai desenhar do seu jeito. Alguma coisa que demonstre que é uma casa. A minha casa ficou até estranha aqui, ó. Mas é para simbolizar os gastos envolvidos de moradia. Então, quando você desenhar aqui e falar para o seu filho que o dinheiro ele faz com que a gente possa, né, pagar algumas coisas relacionadas à moradia, você começar a explicar para ele. Então, você vai pegar a realidade aí da sua casa, se você mora em casa, se você mora em apartamento, se você mora em condomínio ou numa comunidade, você explica para ele, olha, aqui são os dados da nossa casa, a luz, a água. Você vai lembrando dos itens, estimule seu filho também a falar. E aqui é um exercício muito rico, porque muitas vezes os filhos eles não sabem, eles não têm conhecimento de alguns itens, ou eles usam alguns serviços, mas eles nem imaginavam que aquilo são gastos, geram boletos. Muitas vezes os filhos usam aí a internet, mas eles nem imaginam que isso faz parte de uma despesa da casa. Então, ali você começa essa explorar o quanto seu filho conhece e o quanto há oportunidade de ele conhecer esses gastos envolvidos relacionados à moradia. Olha, muitas mães já me falaram que quando faz esse exercício, tem criança que achava que a babá era uma amiga, não era um pagamento. Então, assim, a gente começa a ampliar a visão dos nossos filhos com relação a isso. Mas o mais importante aqui nesse exercício é que aqui a gente começa já a falar que existem coisas que estão sim no controle de uma criança
para ajudar nessa economia da casa. Então, quando você mostra aqui a casa e começa a listar que tem luz, que tem água, você fala, filho, então olha só, se aqui a gente está gastando, deixando a luz acesa sem necessidade, a gente está desperdiçando dinheiro, porque aqui a gente paga, e se a gente está deixando uma luz acesa sem necessidade, a gente está jogando nosso dinheiro fora. E quem é que quer jogar dinheiro fora, não é mesmo? Então, falar de situações que o seu filho ele tem controle, está no controle dele. Então, muitas vezes os pais não querem falar de dinheiro com os seus filhos porque dinheiro não é assunto de criança, mas você percebe que sim, desde cedo os seus filhos eles estão envolvidos em situações que estão relacionadas ao dinheiro. E o que é mais importante, está no controle dele. E falar que gastar luz sem necessidade, desperdiçar a água. Muitas vezes eles escutaram isso na escola, mas por um lado da sustentabilidade ambiental, que faz bem para o planeta. Aí você aproveita o gancho e fala: Isso aqui você já ouviu falar na escola, mas olha só que legal, além de ajudar o planeta, também está ajudando o bolso aqui de casa. Então, comece a explorar todas os benefícios de você construir esses comportamentos sustentáveis, seja sustentável para o ambiente, seja sustentável para o bolso. E aí, vamos para o próximo desenho? Nós vamos desenhar aqui alguma coisa que relacione a alimentação. Eu vou desenhar aqui uma maçã e uma pera. Por que esse item aqui? Ó, moradia e alimentação. E aí você reforça, olha, lembra o dinheiro que veio do trabalho também faz parte de providenciar, de nos dar a oportunidade de a gente nos alimentar. E aí começa a listar com ele todas as coisas que estão envolvidas com a alimentação. O jantar, o almoço, o lanche da escola, a pizza do final de semana, as guloseimas dele, todos esses itens que envolvem alimentação. E aí você percebeu que eu coloquei dois itens aqui, moradia e alimentação, propositalmente. Primeiro, porque são os itens essenciais para uma família, que é moradia e alimentação. Esses itens também fazem parte do dia a dia do seu filho. E a alimentação é um item que ajuda muito nós mães a falar de dinheiro com os nossos filhos, porque é algo que está no dia a dia. Então, imagina, se é algo que está no dia a dia, você consegue praticar no dia a dia. Então, isso que para nós aqui é muito bom reforçar. Você aproveitar algo do cotidiano, da sua rotina, da rotina do seu filho, para colocar em prática esses novos hábitos que façam o seu filho cuidar melhor do dinheiro. E a alimentação é um item que é muito rico de exemplos. Por quê? Porque ele está ali no dia a dia da alimentação. E falar do desperdício na alimentação é o primeiro passo para falar de dinheiro com os nossos filhos. Então, sempre você aproveitar e falar que, olha, desperdício é jogar dinheiro fora. E alimentação é um item que a gente precisa ficar atento, muito, porque isso é algo que muitas vezes está ali, a gente acaba esquecendo. Então, na hora que a gente está falando de economizar no mercado, muitas famílias estão ali focadas em pegar os melhores preços, os melhores dias, as promoções. Mas será que a gente está dando um olhar especial, um olhar com mais cuidado sobre o desperdício? Será que a gente compra na quantidade que não faça para que faça com que a gente não jogue fora? Será que a gente está olhando prazo de validade? Será que os nossos filhos não estão desperdiçando na hora da alimentação? Então, o item aqui relacionado à alimentação, ele é rico para você falar de dinheiro com seu filho aí no dia a dia. Legal, olha só até agora, né? Até agora a gente já falou de bastante coisa, e aqui eu vou colocar um desenho que vai ajudar ainda mais você falar de dinheiro com seu filho, que é você desenhar um brinquedo, alguma coisa que lembre o item brinquedos. Eu desenho aqui uma bola. E por que que a gente está colocando aqui nesse desenho os brinquedos? Que é para o seu filho entender desde cedo que os brinquedos
que fazem parte do universo dele, ele é um item, sim, dentro de um universo enorme de vários itens da casa. E aí, o que que acontece? Quando a gente mostra para eles que o item, brinquedo, ele é importante, né? Olha, é importante, porque está no universo dele. Falar para o seu filho, olha, o seu brinquedo aqui é o dinheiro, né, do trabalho que ajuda a comprar. Mas falar para ele também que está no controle dele uma atitude que faz com que a gente melhore aqui o cuidado com o dinheiro. É cuidar dos seus pertences. Então, quando a gente fala para os nossos filhos, para eles cuidarem dos brinquedos, do uniforme, do material escolar, da mochila, a gente precisa explicar que cuidar dos pertences também está ajudando nessa dinâmica de cuidar melhor do dinheiro. Porque se a gente não cuida bem dos nossos brinquedos, filho, estraga rápido e a gente precisa comprar antes. E se eu estou comprando antes, eu estou fazendo o quê? Pagando a mais. Eu vou fazer aqui até um comentário. Um dia eu estava numa escola e falando com uma coordenadora e ela me falou uma situação que era muito comum na escola e que serve de reflexão aqui para muitos pais. Ela falou para mim assim que todo o início de ano os pais reclamavam muito da lista de materiais. Aquele gasto que todo ano nas escolas os pais precisam se ter no orçamento o gasto com material escolar. E ela falou assim, só que tem uma situação que aqui me incomoda muito, que no setor de achados e perdidos, ela falou, todo dia chega um uniforme, chega um material e ninguém vai lá procurar. Ninguém se dá o trabalho de ir lá procurar, ir lá buscar. Muitas vezes não tem nome, a gente não tem como identificar. Então, olha que reflexão. Saber cuidar dos pertences evita gastos desnecessários ou antecipados. Então, falar desde cedo para os nossos filhos que o cuidar é um item importante faz com que isso sirva para a vida inteira. E aí, lembrando que aqui no canal a gente quer falar de atitudes e ações para os nossos filhos que levem para a vida inteira. E eu gosto de dar esse exemplo do cuidar com um exemplo de duas pessoas adultas que compraram um carro no mesmo ano. Só que um cuidou melhor e o outro não cuidou muito. E no mesmo ano eles decidiram vender esse carro porque queriam trocar. Quem conseguiu vender num preço melhor? Quem cuidou melhor? Então, você vê, esse cuidar dos seus pertences, ele serve para a vida toda. Então, quando a gente está explicando alguma coisa sobre o dinheiro para os nossos filhos, a gente precisa ficar atento que isso não é só para agora, quando criança, é para a vida inteira. Então, vamos lá. Aqui nós falamos do trabalho, é um meio de troca, e aqui ele tem, ah, ele serve para proporcionar várias coisas para o nosso dia a dia que fazem parte das nossas necessidades e dos nossos desejos. Esse tipo aqui de exercício, você vê, a gente está falando como se fosse uma conversa, como se fosse uma brincadeira. Depois fala para o seu filho pintar, é, faça com que ele mais fale, né? Dê essa chance de ele falar e você ouvir. Muitas vezes, assim, você vai se surpreender das coisas que ele vai comentar. Talvez ele não conheça algum gasto, talvez ele fale alguma coisa que você nem sabia. Aqui eu gosto muito de falar que a educação financeira, ela, com os filhos, ela tem um efeito que é conectar a família. Você vai conhecer mais seus filhos vão conhecer mais sobre você. E o objetivo de cuidar do dinheiro vai ficar muito mais fácil, essa maneira fácil e simples de conversar sobre esse assunto tão importante na nossa família. Bem, esse desenho aqui eu fiz aqui junto com você para mostrar que é muito fácil a gente começar a falar dos nossos filhos com coisas que a gente tem em casa, é um papel, uma canetinha, e eu estou ajudando aqui a você construir esse conteúdo, esse jeito de falar com o seu filho. Aqui é um desenho que eu já tinha feito, que eu já mostrei em outros vídeos, e é exatamente isso. Mostrar para o seu filho da renda e para onde vai o dinheiro. E nos próximos vídeos a gente vai falar que a gente precisa já mostrar que não é apenas uma renda
que uma família precisa. A gente precisa, desde já, explorar esse conceito de múltiplas rendas. Mas calma, a gente fala em outro vídeo sobre isso, que é para a gente já desde cedo mostrar para os nossos filhos, ampliar essa visão sobre outras rendas. Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a despertar aí, a querer conversar de um jeito simples e fácil sobre o dinheiro com seu filho. Deixa aqui no comentário se esse tipo de vídeo te ajuda, se esse tipo de vídeo conecta, né? Ajuda a conectar, a falar do assunto dinheiro com seu filho, porque aqui a gente tem um único objetivo, que você fale com o seu filho de uma maneira simples, fácil, mesmo que você não saiba nada sobre finanças. Muito obrigada aqui pelo seu tempo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.